Guilherme II nasceu em 27 de janeiro de 1859, em Berlim, como Friedrich Wilhelm Victor Albrecht, o primogênito do primo herdeiro Frederico e da princesa Vitória, filha da rainha Vitória do Reino Unido. Desde o nascimento, Guilherme foi destinado a um papel central na monarquia alemã, mas sua vida começou com desafios. Durante o parto, uma complicação resultou em uma lesão que deixou seu braço esquerdo atrofiado, uma deficiência permanente que o afetaria fisicamente e psicologicamente ao longo de sua vida. Apesar de sua condição, Guilherme foi submetido a uma educação rigorosa, projetada para prepará-lo para o papel de líder. Ele foi instruído em política, história, artes militares e ciências, mas seu relacionamento com os pais era tenso. Sua mãe, uma liberal influenciada pela cultura britânica, desejava que ele absorvesse ideias modernas e progressistas. No entanto, Guilherme frequentemente se sentia rejeitado por ela e atraído pela influência autoritária de seus avós paternos, especialmente de Guilherme I, o primeiro imperador alemão. Na juventude, Guilherme lutou para compensar sua deficiência física com uma atitude de bravura e determinação. Ele desenvolveu uma personalidade impetuosa e uma autoconfiança exagerada, que moldaram sua abordagem à liderança. Em 1881, casou-se com Augusta Vitória, com quem teve 7 filhos. Esse casamento consolidou a aliança entre dinastias, mas foi principalmente convencional. Em 1888, após a morte de Guilherme I e a curta regência de seu pai Frederico III, que morreu de câncer após apenas 99 dias no trono, Guilherme tornou-se imperador da Alemanha e rei da Prússia. Aos 29 anos, sua ascensão marcou o início de um reinado cheio de contrastes e conflitos. Guilherme rapidamente rompeu com o chanceler Otto von Bismarck, que havia sido o principal arquiteto da unificação alemã. Em 1890, ele forçou Bismarck a renunciar, assumindo o controle direto do governo. Guilherme acreditava que sua posição divina como imperador lhe dava o direito de governar sem intermediários. Esse ato inaugurou uma era de governança mais personalista, mas também menos estável. O jovem imperador iniciou uma política chamada de Política Mundial, que visava expandir a influência global da Alemanha. Investiu fortemente na construção de uma marinha de guerra para competir com a do Reino Unido, liderada por Alfred von Tirpitz. Guilherme também buscou expandir as colônias alemãs na África, Ásia e no Pacífico. Essas ambições levaram a uma corrida armamentista e aumentaram as tensões com outras potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha e a França. Apesar de sua visão grandiosa, o reinado de Guilherme foi marcado por declarações impulsivas e uma diplomacia inconsistente. Um exemplo foi a entrevista de Daily Telegraph, em 1908, na qual ele criticou aliados e sugeriu que os britânicos eram paranoicos sobre a Alemanha. Isso prejudicou seriamente as relações diplomáticas e expôs sua instabilidade como líder. Durante o reinado de Guilherme, a Alemanha enfrentou várias crises internacionais. Uma das mais significativas foi a rivalidade com a Grã-Bretanha e a França, alimentada pela corrida naval e pelas disputas coloniais. A Alemanha tentou desafiar a supremacia britânica nos mares e interferir em questões como as crises do Marrocos, que foi de 1905 a 1911, que aumentaram a desconfiança entre os países europeus. A política externa de Guilherme era frequentemente contraditória. Embora mantivesse relações pessoais com os outros monarcas, como Nicolau II da Rússia e Jorge V do Reino Unido, que ambos eram seus primos, ele não conseguiu evitar a formação de alianças contra a Alemanha. A criação da Tríplice Entente, que era formada por França, Rússia e Reino Unido, isolou a Alemanha diplomaticamente. Em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, onde já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que deu início a uma cadeia de eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Guilherme apoiou a Áustria-Hungria contra a Sérvia, oferecendo o cheque em branco que garantiu o apoio alemão. Ele acreditava que uma guerra curta e limitada poderia fortalecer a posição da Alemanha na Europa. No entanto, o conflito rapidamente se transformou em uma guerra mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, Guilherme tornou-se cada vez mais uma figura decorativa.
Embora fosse, tecnicamente, o comandante supremo das Forças Armadas, o poder real passou para os militares, particularmente aos generais Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff. A guerra foi marcada por destruição em escala sem precedentes e pelo desgaste da Alemanha, que enfrentou bloqueios econômicos e perdas no campo de batalha. À medida que o conflito se prolongava, o descontentamento interno cresceu. Revoltas trabalhistas, escassez de alimentos e derrotas militares abalaram o país. Guilherme foi amplamente criticado por sua incapacidade de liderar e tornou-se um símbolo do fracasso da monarquia. Em 9 de novembro de 1918, com a Alemanha à beira do colapso e a revolução se espalhando pelo país, Guilherme abdicou. Ele fugiu para os Países Baixos, onde recebeu asilo. A abdicação marcou o fim do Império Alemão e da monarquia, dando lugar à República de Weimar. Guilherme passou o resto de sua vida em exílio na cidade holandesa de Doorn. Ele escreveu memórias nas quais tentou justificar suas ações e culpou outros países pela guerra. Ele viveu o suficiente para testemunhar a ascensão de Adolf Hitler, mas manteve uma relação ambivalente com o nazismo, apoiando algumas ideias nacionalistas, mas rejeitando o regime como um todo. Guilherme morreu em 4 de junho de 1941, aos 82 anos. Guilherme II foi uma figura emblemática e controversa. Seu reinado representou o auge do Império Alemão, mas também a sua queda. Ambicioso e impulsivo, ele buscou projetar a Alemanha como uma potência global, mas suas políticas contribuíram para o isolamento diplomático e o desastre da Primeira Guerra Mundial. Sua abdicação marcou o fim de uma era na Alemanha, e seu legado permanece como um exemplo das complexidades e desafios do autoritarismo em tempos de mudança global. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!